quais foram os pilares da Igreja esquecidos pelo Concílio Vaticano II. Olá pessoal, salve Maria! Salve Maria! Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a tripla amnésia, que é um termo que acreditamos que foi cunhado pelo autor deste livro, Ressurgente em Meio à Crise, pois foi aqui que nós pegamos referência desse vídeo. Que está disponível aqui no nosso canal, fazendo propaganda rapidinho para vocês aqui. Já está o link aqui, caso você queira clicar para a nossa adquirir. livraria veritasperpetua.com.br. Aproveite, compre, está barato. E o que ele vai dizer é que houve uma amnésia na esteira do Concílio Vaticano II. Exato. Para quem não sabe, na história da Igreja houveram muitos concílios. E o último que existiu até então foi o Concílio Vaticano II, que tem problemas. Exato. Então, primeiro que ele tem um caráter pastoral. O próprio concílio foi definido como um concílio pastoral, não como um concílio dogmático. Isso por si só já gera grandes problemas, porque para se ter um concílio pastoral é necessário um concílio dogmático. Mas que esse concílio seria apenas um adornamento da doutrina, mas ele causa alguns problemas, como nós vamos ver, causou algumas amnésias. Então, primeiro, a primeira amnésia seria a atenuação ou a negação da liturgia tradicional. Logo após o surgimento do Concílio Vaticano II, houve a reforma litúrgica e então a Missa Nova. A Missa Nova, que é conhecida como Missa de Paulo VI também, que é o que há na maioria das paróquias de hoje em dia. Então hoje, se você nunca foi numa missa tridentina, que é esta aqui, e você está acostumado a ir nessa aqui, essa última é conhecida como Missa Nova. É claro que ela é muito conhecida e popular em todas as dioceses praticamente, se tornou a liturgia oficial hoje, só que não era normal a antiga, como vocês viram. Mas qual é a importância disso? Existe uma fórmula latina que diz o seguinte: a forma como você crê é a forma como você reza. Isso ataca diretamente a liturgia, a defende. Por quê? Lex orandi, Lex credendi. Ou seja, a liturgia é importante porque ela vai dizer a forma como nós cremos. E a forma importante, como nós já falamos várias vezes. Então, por isso que aí um grande problema. Essa amnésia trouxe outras amnésias, inclusive. A segunda é a minimização da doutrina social católica integral. Se você nunca ouviu falar em reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, há um problema aí. Exato. Talvez já tenha até escutado, mas o problema é que o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, foi esquecido, ele foi minimizado. Há uma devoção só. Nós vamos falar mais pra frente. Exatamente. Então, só para finalizar, a terceira amnésia que ele coloca no livro é o abandono de Santo Tomás de Aquino como mestre comum. Então, o princípio dessa tripla amnésia é o seguinte: se um desses pilares cai, os outros dois também vão cair. E se você decide ser um defensor de apenas um desses pilares, você não é um verdadeiro defensor. Por exemplo, se você defende São Tomás de Aquino, mas não defende a liturgia tradicional ou o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, você não defende realmente São Tomás de Aquino. E o remédio para curar esta amnésia é voltar a lembrá-las. Que fácil, né? O quê? A lembrá-las. O remédio são os três pilares juntos, unidos, como estava anteriormente. Ou seja, não é apenas Santo Tomás de Aquino, também não é apenas a liturgia e não é apenas o reinado social. São as três coisas, as três unidas. Quando, por exemplo, nós falamos da liturgia, muitos pensam que é uma forma de devoção, uma espiritualidade tradicional. Na verdade, não é. A liturgia expressa o que nós cremos, como eu já disse. Então, ela de fato é importante de forma pública. Nós estamos dizendo na Santa Missa publicamente o que nós acreditamos. Não nós em si mesmo, mas o que a Igreja nos ensinou, certo? E também o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo nós vamos falar agora. O reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade, que também foi abandonado. Muitos aqui já ouviram falar da doutrina social da Igreja, mas nunca ouviram falar do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
A doutrina social da igreja, ela aparenta não mencionar isso. Por que aparenta? Porque ela não desapareceu, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele é visto apenas como uma devoção. Então essa tripla amnésia, ela feriu profundamente a vida da igreja e a vida dos fiéis, porque sem a Santa Missa de sempre, a vida dos próprios fiéis fica abalada, de forma que eles não conseguem mais ter uma verdadeira vida de fé. E nem mesmo uma vida doutrinal, no sentido de que eles não compreendem mais o que crê a Santa Igreja, porque, como nós já dissemos, a missa expressa o que se crê. Então, se não há a missa tradicional, fica toda uma confusão. Por isso que nós vemos tantas loucuras hoje na igreja. Algumas pessoas ficam assim, não estou entendendo por que está acontecendo isso. Assim, por que você vê uma missa afro ou uma missa que tem enculturações ou todos aqueles malabarismos? Exatamente por causa desse eixo que foi perdido. Então, o que são esses 3 pilares? São eixos de referência que nós temos na igreja, que eles estão de forma unida. Nós sabemos diferenciar um do outro, mas que é necessário para sustentar. Então, quando nós perdemos um desses eixos, fica desgovernado. E por isso que na Missa Nova nós vemos tantas coisas malucas. Porque se perdeu o eixo, se perdeu a referência. Da mesma forma, quando você lê um documento pós-conciliar, por que eles são confusos? Porque se perdeu também outra referência, que é Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque é o doutor comum da igreja. A filosofia de Santo Tomás é a filosofia da igreja, não existe outras. E até o padre Hess vai dizer que é um pouco equivocado dizer filosofia tomista. Ele diz que não gosta desse termo, porque não é filosofia tomista, é simplesmente um senso comum. O doutor comum, Santo Tomás está olhando para a realidade, e a realidade é comum, é algo do senso comum. Então, as pessoas utilizam o termo senso comum de forma pejorativa hoje, né? Por causa dessa mentalidade cientificista, que também é outro erro, outra heresia que a gente vai falar outro dia sobre isso. Não é aqui. Mas o senso comum é o que Santo Tomás tinha, obviamente não só isso, porque ele tinha muita graça como um grande santo. No entanto, ela é a forma objetiva das coisas. Ou seja, é olhar para as coisas como elas são. Isto é a verdadeira filosofia e que foi esquecida, inclusive, nos seminários. Então, nós vemos que hoje os seminaristas, nossos futuros sacerdotes, estão estudando inumeráveis filósofos Kant, modernos. Hegel, Weber, né? Tô falando Marx, nessa versão mais marxista da filosofia, entre aspas, né? Não sei se existe isso, mas até outras coisas que são piores ainda, Teilhard de Chardin, etc. E não estão estudando São Tomás de Aquino, não estudam uma Suma Teológica, né? Veja o problema, São Tomás foi esquecido. E por isso que você pega os documentos do Vaticano II e, por exemplo, você não consegue ver uma heresia explícita ali. No entanto, você vê palavras subjetivas, de dupla ou tripla ou múltiplos sentidos. Por quê? Porque quando você lê, aqui vai algo para as pessoas que não estão entendendo os problemas dos documentos pós-conciliar. Quando você pega um documento antigo, pós-conciliar, ele é objetivo. O credo, por exemplo, de Constantinopla. Não é o nome assim. O credo Niceno-Constantinopolitano. Exatamente, que eu não sei falar o nome, mas é isso. Ele é muito objetivo quando ele fala Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Todos são palavras que expressam a mesma realidade, ou seja, ele está batendo na mesma tecla porque ele quer objetividade. No entanto, os documentos pós-conciliares, eles são subjetivos, e é aí que gera o problema. Esse é o grande porém. Na filosofia tomista é objetivo ao extremo. Quando você abandona isso, você fica com tudo subjetivo. E os filósofos modernos são assim. Depende de cada pessoa, depende do referencial interno. Então, acabou daí. Então nós podemos dizer que o culto e o sacramento foi substituído pelo protestantismo liberal, que o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo foi substituído pela democracia e que o estudo humano ordenado para a contemplação divina foi substituído pelos mestres acadêmicos. Veja, uma inversão completa. Exatamente. Este é o problema. Então a igreja deixou de escutar o magistério infalível para escutar teólogos modernos.
Então, quer dizer, o academicismo foi infiltrado em vez de se escutar o que é o magistério da igreja, a tradição, aquilo que a igreja sempre fez. Então não é à toa que nós temos teólogos os seus mais malucos. Como é que você acha que nasce um Leonardo Boff, por exemplo? Precisa disso, precisa crer que o academicismo é a função do teólogo, não é isso. Perfeitamente. Então, vejam só que esses 3 pilares, eles estão juntos. Se um cai, os outros vão cair também. E, pelo que eu vejo, essa é a razão porque muitos não entendem os problemas que estão acontecendo hoje. Então, por exemplo, há pessoas que estão envolvidas em ministérios, são, sei lá, ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, e que têm uma posição completamente contrária do que a igreja crê. Sei lá, usam anticoncepcionais, defendem o aborto, e aí isso é de escandalizar certos católicos, mas não é escandalizante se você parar para perceber. São várias coisas problemáticas, na verdade. São um abismo atrai outro abismo. Então são vários problemas que é difícil porque a pessoa perdeu o eixo. Quando nós falamos, por exemplo, do problema de... Vou falar de novo aqui. Problema de comungar na mão. Por que a pessoa não entende? Porque ela não tem um eixo de referência, ela precisa voltar à liturgia tradicional, né? A liturgia que a igreja sempre teve. Por quê? Para ela entender o problema, senão ela não vai conseguir entender. Por isso que a gente bate, vá na missa tridentina, pelo amor de Deus, porque senão você não vai entender do que a gente está falando, não tem referência. É por isso que não é de se escandalizar também de você ver seminaristas ou sacerdotes que nunca ouviram falar do catecismo de São Pio X, que não estudam o catecismo, que não sabem a própria doutrina da igreja, os 10 mandamentos da lei divina. Então não é de escandalizar que você veja certas posições aí da CNBB, porque o problema está no núcleo, no que é central, que é a própria Santa Missa. Tiraram a Santa Missa de sempre e a substituíram para uma missa anglicana. E a hora que você vê, por engano, como a gente fez, principalmente eu entrei sem querer numa paróquia anglicana e vi o que eu vi, vocês vão se escandalizar porque é igual à missa nova. É igual. Então o que eu estou dizendo aqui é que nos foi dado, nos tiraram o banquete e a gente está comendo pão duro. Basicamente é isso. Com água, sem nada. E seco, nem tem água também, com uma analogia aqui. Porque quando você perde essa referência da liturgia, você perdeu tudo. Falar hoje de reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo não faz sentido. Por quê? Porque a gente vive numa democracia, numa república porca, onde você não tem uma hierarquia de valores. Ou seja, falar em Jesus Cristo Rei é quase que impossível. Por quê? Porque como é que ele vai atuar? Entendeu? O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é nas leis. É um Estado em que favorece a Igreja Católica. Falar que um Estado vai favorecer uma religião hoje é bater na... Volta à Idade Média. Não tem. Por quê? Porque as pessoas acham que a liberdade de religião é um pilar da democracia. Então vocês veem que quando se fala isso, de voltar à Idade Média como algo pejorativo, aí já se vê o problema, né? Porque a Alta Idade Média era o exemplo. Deve ser o exemplo para nós. Foi o grande ápice da cristandade. Perfeitamente. Então, quando os fiéis não têm a sua fé alimentada pela verdadeira liturgia, então ele não vai compreender o que é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e nem mesmo será capaz de refletir verdadeiramente sobre a sua própria fé. Então, se um fiel hoje quer estudar São Tomás de Aquino, quer se aprofundar mais, estudar para chegar à contemplação divina, sem a missa de sempre, isso não será capaz de modo perfeito, porque a nossa alma, nossa vida espiritual tem que ser alimentada pela liturgia, que é o centro da própria igreja, a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia. Exatamente. Então precisa ser alimentada para que então possa ser capaz de refletir sobre a sua fé, compreender a sua fé. E nós vemos que hoje há certos movimentos aí que querem fazer o contrário disso e não vai dar certo. Exato. Então, perceba, a pessoa pode se aprofundar no Catecismo de Trento, São Pio X, até na Suma, mas se ela continuar ainda na Missa Nova, né? Então, você está fazendo todos esses estudos e de repente você vê isso aqui. Que eu seja santo, santo, santo. Todos os domingos, como nesse vídeo que apareceu aqui. Ou todos os dias até. Ou todos os dias. O que tu acha que vai acontecer com tudo que tu está estudando? Simplesmente você não vai
dar atenção. Você não vai absorver, você Exato. vai esquecer, porque o ser humano aprende assim. É necessário ver, é necessário experimentar certas coisas para que o imaginário se construa, para que se possa compreender. Então, até as obras literárias, nós não vamos entendê-las verdadeiramente se nós não vivenciarmos a verdadeira fé católica. Senão fica um intelectualismo pedante, como nós vemos aí, falando sobre revolução cultural, contra-revolução cultural, etc. Estabelecer uma cultura brasileira. Não, muito bem, mas se não tem a Santa Missa e a fé católica, isso também é impossível de se realizar. É um certo pelagianismo, porque quando há a ordem correta, ou seja, quando se busca a Santa Missa em primeiro lugar, então, por consequência, já vai vir uma cultura e uma sociedade católica. O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo já vai vir por consequência disso. Exato. Então, nós devemos buscar o que é essencial e primordial em primeiro lugar. Então, nós achamos muito interessante várias desses movimentos e apostolados, etc, etc. Muito bem, mas o eixo de um apostolado, o eixo de uma vivência espiritual é a Santa Missa. Se esse apostolado não tem isso, acabou. Vai ser uma obra humana e pode durar muito tempo, mas ela é falha, uma hora ela desmorona, ou seja, precisa da Santa Missa. E o eixo de uma civilização, como foi a civilização ocidental, na cristandade, onde estava tudo não, né? A gente não pode ser romântico nas coisas, mas a gente sabe que tinha uma ordem, tinha um ordenamento. Pode não ser perfeito, porque é humano, é verdade, mas tinha um ordenamento e era o suficiente para criar uma cultura tanto prezado por muitos da direita, etc. Nós temos que ter uma cultura e não sei, muito, muito bem. É verdade, nós temos que ter, mas sem esse eixo, meu amigo, fica tudo pelagiano, fica tudo horizontalizado. O que a liturgia tradicional faz com o homem? Ela faz com que o homem se eleve, tire ele da sua horizontalidade. O que significa esses dois termos? Então nós temos o horizontal e o vertical, para quem não passou na sexta série. Tira o homem da sua horizontalidade e leva ele até o céu, porque é o Calvário, certo? Então é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali faz com que o homem perceba, primeiro, a sua realidade miserável, segundo, o que ele ganhou com a morte de Jesus na cruz, e terceiro, o que ele pode mudar com isso. Ou seja, ele sobe e desce, porque nós estamos ainda nesse mundo, correto? Só que uma liturgia humanizada, ela é tudo horizontal. Todas as relações de uma liturgia horizontal é humana, são relações humanas, são afetos, são sensações. Por isso que a pessoa precisa sentir algo na missa, por isso que o padre fala demais, por isso que os ministérios têm musiquinhas que te fazem chorar. Por quê? Porque é tudo horizontal, entendeu? Tudo fica assim num nível de emoções. Quando isso acontece, empobrece a liturgia e o ser humano fica perdido, e o modernismo, ou seja, o mundo secular, ele adentra o mundo sacro e o consome, ele desaparece. Só que quando você tem uma liturgia tradicional, o que acontece? A pessoa que sai da missa, na missa tridentina, ela quer levar o que ela ganhou, ou seja, ela quer mudar, e ela vai... O mundo sacro invade, ao contrário daí, é o correto. É a ordem correta. Invade o mundo profano e ordena o mundo profano. Porque, como diz São Tomás, o sábio ordena todas as coisas. Então, é necessário uma mudança na pessoa. E para ela mudar, ela precisa querer, não apenas mudar, mas receber essa mudança. Então, é isso que acontece na missa que a gente conhece hoje como missa tridentina. A pessoa quer alterar também o seu mundo profano no ambiente doméstico. Porque quando a fé ela é vivida com intensidade, essa cultura e essa sociedade católica, elas vão vir como consequência. Então é isso que nós temos que entender aqui, que nós precisamos viver a fé com intensidade em primeiro lugar. Antes de buscar uma cultura, uma sociedade católica, é a própria fé em primeiro lugar. Precisamos buscar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, e para isso precisamos viver a nossa fé. E sem a liturgia tradicional, não podemos viver a nossa fé. Difícil. E sem estudar aquilo que São Tomás de Aquino disse, não podemos viver a nossa fé. Porque a inteligência e a vontade estão juntas. Exatamente. Inclusive, para a gente ter uma verdadeira ciência, uma ciência de verdade, de fato, nós devemos ter como filosofia base São Tomás de Aquino. Sem isso, tem muitas pessoas que já estão trabalhando nisso e é louvável e tem muitos méritos. Eu, pelo menos,
vejo com algo muito meritório, que é o que essas pessoas estão fazendo, principalmente as pessoas que estão trabalhando com filosofia tomista, né, entre aspas, e as ciências naturais, como física, matemática, química. Por quê? Porque elas estão trazendo a realidade para essas ciências, que foram contaminadas também por filosofias podres, assim, filosofias modernistas. Então, até as ciências ganham com isso. Para você que, por exemplo, trabalha na área de exatas, a Santa Missa, que é a liturgia, a doutrina tomista e o reinato social de Nosso Senhor Jesus Cristo é o seu campo de atuação também. Perfeitamente. E por isso que esses 3 pilares formam como que um ecossistema cristão. Então, sem um deles, não há o ecossistema, algo incompleto ali, portanto, não forma esse ecossistema cristão que é o que o próprio Peter, do autor do livro que nós mostramos, diz. Esses 3 pilares, eles sustentam a fé católica e precisamos restaurá-los. E só vamos conseguir, vivendo a nossa fé com intensidade, voltando à missa de sempre, à liturgia tradicional, preservando a tradição da Santa Igreja. E precisamos entender que sem uma sociedade tradicional, a tradição não se mantém. Só que não podemos buscar estabelecer uma sociedade tradicional primeiro, para depois viver a tradição. É um movimento errado, ao contrário. Principalmente os apostolados olhar para a Santa Missa. A missa que todos os santos viram. A missa de 2000 anos. Por que se diz todos esses termos? A missa de sempre, a missa de 2000 anos, a missa dos santos. Porque é isso que eles viram. É isso que nós precisamos. Os modernistas, né? As pessoas modernas, elas têm ânsia de doutrina. Querendo ou não, se você olhar para aquela pessoa, ela tem ânsia de doutrina. Não é à toa que ela vai procurar esoterismo, magia, tudo essas maluquices que tem hoje de religiões novas, New Ages, elas estão procurando uma doutrina. Elas não percebem isso, mas elas estão procurando. E quando a igreja deixa de lado isso, fica muito difícil deixar a doutrina de lado, a liturgia de lado, fica muito difícil você falar os problemas do aborto, dos anticoncepcionais, Tá aqui o nome, não posso falar senão o vídeo é bloqueado, entendeu? Como é que tu vai falar desses problemas que esse dispositivo que usa fetos abortados, como é que tu vai falar sobre isso? Né? Como muitos sacerdotes que a gente conhece falaram contra e foram prejudicados por falar contra. Como é que tu vai falar isso? Quando as pessoas estão presas nessa ideia de que a ciência é a solução universal de todos os problemas. Como é que tu vai falar isso? Quando você não tem a doutrina correta? Só com a Santa Missa. Entendeu? A Santa Missa tem tanta força e tanta potência para alterar uma sociedade inteira. Ela tem méritos infinitos. Mérito infinito. Não dá nem para imaginar isso, na verdade. Exatamente. Não tem nenhuma ação humana que seja comparável à Santa Missa. Então, é o que a gente pede para os sacerdotes que rezem a Missa Tridentina. Por quê? Porque ela pode eficazmente alterar tudo. E nós, fiéis, devemos rezar para que mais sacerdotes tenham esse desejo e a vontade firme para isso, para lutar a favor da missa de sempre, para que possam rezar a missa tridentina. Porque é uma luta, o demônio não quer que isso volte. Então os sacerdotes vão sofrer muitos ataques, os fiéis, enfim, não é à toa que você vê tantas pessoas, incluindo membros do clero, bispos e padres também, atacando a missa tridentina como se fosse algo horrível, sendo que a igreja que eles estão, né, sempre celebrou essa missa. Então é completamente incoerente e até inacreditável. Então, como a bula Primo Tempore falou, será sempre. Essa bula tem tanta força que mesmo que o bispo ou o papa atual queira abolir a missa tridentina, é impossível. É impossível. Ela para sempre a missa da igreja. Quer restaurar a família, o sacerdócio, as vocações? Restaure a missa. Rezemos nessa intenção todos os dias. Isso é muito importante. Se você tem a oportunidade na missa tridentina, nós frisamos aqui, vá, faça esse esforço, vale muito a pena. Nós falamos por experiência própria, como nós já falamos em outros vídeos. Exato. E por isso é um conselho para vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo seus comentários. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado. Até a próxima. Salve Maria, viva Cristo Rei.